já passar aqui a principal negócio que está aqui no título do nosso vídeo aqui no YouTube, no título do nosso vídeo no Facebook, que é a história do Sampaoli, né? O seguinte, em um momento turbulento, o Sampaoli corre risco de demissão no Sevilha. A notícia que o Matheus Camargo escreveu aqui, ela é informação do jornal Marca, o jornal espanhol, né, lá de Madrid, que a história é que basicamente os dias estão contados para Jorge Sampaoli no Sevilha. O Sevilha perdeu nesse final de semana por 2-0 para o Getafe, por 2-0 lá no Campeonato Espanhol, e segue apertadíssimo na zona de rebaixamento. São 28 pontos somados em 26 jogos, entendeu? É praticamente um ponto por jogo só. Venceu 7 partidas, empatou 7 e perdeu 12 em 26 jogos. São 29 gols marcados e 42 sofridos, uma campanha horrível do Sevilha lá na La Liga. Não é inteira a responsabilidade do Sampaoli, que chega no meio da temporada, se eu não estou enganado. Chega mais ou menos no comecinho assim, da temporada, já com um time meio que problemático. E segundo o Marca, o Sevilha cansou de esperar esse time melhorar e já teria alinhado com José Luis Mendilibar, ex-técnico do Alavés, para assumir o time, o que automaticamente quer dizer que São Paulo será demitido, isso mais uma vez, segundo o jornal espanhol, o Marca. O São Paulo conseguiu sucesso na Liga Europa, conseguiu eliminar inclusive o Fenerbahçe do Jorge Jesus para poder se classificar para as quartas de final, se não estou enganado, e teria, segundo também o jornal espanhol, teria perdido o apoio da diretoria, o que motivou a diretoria a procurar novos possíveis técnicos e também basicamente assinalar o destino do técnico argentino. Aí, hoje, está se falando bastante na mídia dessa possibilidade do Sampaoli no Flamengo. O que existe concreto? Nada. Então, já para ficar claro, não tem negociação rolando entre o Sampaoli, pelo menos dessas informações que a gente conseguiu aqui, não tem nada rolando de concreto. O Vitor Pereira continua mais ou menos na mesma situação, talvez um pouquinho melhor, com a pressão aliviada, com a chegada à final do Campeonato Carioca, eliminando o Vasco. Pode ser que uma derrota para o Fluminense volte a aumentar a pressão do Vitor Pereira, mas a gente volta a ter uma questão delicada, digamos, no Flamengo, e isso eu estou falando mais em termos de especulação, de conjectura, de análise do panorama geral da coisa, que é ter uma sombra, né? É ter, de fato, uma sombra para o Vitor Pereira. O Vitor Pereira passou por alguns momentos turbulentos, a gente não teve indicação da diretoria do Flamengo que ele sequer esteve em perigo, mas a gente começava a especular na sequência ruim de atuações do time, sequência de derrotas, as derrotas nas 3 taças que o time já disputou nesse começo de temporada, né? A derrota no Mundial seria normal na final, mas é considerado uma derrota o fato de não chegar à final, né? Bom sempre fazer esse parênteses. Mas o que tem agora é isso, né? Porque, se o pessoal não está lembrado, já houve um namoro, uma negociação de fato entre Flamengo e Sampaoli. Eu acho que isso foi antes da contratação do Paulo Souza, se eu não estou enganado. Teve esse namoro forte. O Sampaoli foi um cara que queria jogar contra o Flamengo e sempre teve o Flamengo como o adversário a ser batido dentro do Brasil. Foi por isso que ele, por exemplo, não assumiu o Palmeiras no começo de 2020, porque pediu muitos reforços para disputar contra o Flamengo. Foi por isso que ele pediu muitos reforços no Atlético Mineiro. Teve mais um clube, que eu estou tentando lembrar quem que ele estava negociando aqui no Brasil, que ele também pediu bastante reforço, porque ele queria ter a condição de disputar contra o Flamengo, e também eu toparia facilmente assumir esse Flamengo. Então, a situação, o título aqui, Sampaoli do Flamengo, é essa. O Sampaoli provavelmente vai ser demitido lá no Sevilha, segundo as informações do Marca. A situação também dele está feia, né? E o Vitor Pereira passa, então, a ter uma sombra. E aí é um pouco daquela conjectura de como funcionam os dirigentes brasileiros, né? Existe a convicção no trabalho de um treinador, enquanto não existe um substituto à altura, ou uma pessoa melhor. É só ver como a diretoria do Flamengo agiu com o próprio Dorival Júnior, que tinha acabado de ganhar a Taça Libertadores, a Copa do Brasil, e foi trocado no momento que o Vitor Pereira, que a diretoria do Flamengo pensou, né, elegeu como um candidato à altura do Flamengo, a mais do que o Dorival Júnior, ele foi negociar com o Dorival Júnior, e o Vitor Pereira ficou a ver navios, como
como diriam lá em Portugal. E aí, essa toda é a questão do Sampaoli. Então, acompanhar duas coisas ao mesmo tempo, né? Se será confirmada essa demissão do Jorge Sampaoli e como que a diretoria do Flamengo vai reagir a isso em um momento de turbulência. O momento não é de turbulência agora no Flamengo. Não estou falando que está tudo certo, mas o time tem um pouquinho mais de calma, né? Vem de 2 vitórias contra o Vasco, está na final do Carioca, mas pode ser que uma possível derrota para o Fluminense, a perda do título carioca, possa aumentar de novo a pressão em cima do Vitor Pereira. Afinal de contas, seriam 4 títulos perdidos em alguns meses. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!